Você pode se assentar. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nós damos prosseguimento nessa noite à série de sermões desse mês, que é Combata o Bom Combate. Já vai aparecer ali o título. Nessa noite nós vamos estudar sobre o combate entre a carne e o espírito. E para isso nós vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler primeiro o versículo 1, depois eu pulo para o 16 até o 25. Todos os textos que eu vou usar vão estar projetados, então você pode acompanhar na sua Bíblia ou na projeção, ok? Diz assim, carta aos Gálatas 5:1 e depois de 16 a 25. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar. Senhor, cremos no poder da Tua palavra e na voz do Teu Espírito Santo no nosso coração. E pedimos que essa voz, pela Tua verdade, fale conosco nesta noite. E nos transforme, ó Deus, para termos uma vida em consonância, de acordo com a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa carta de Paulo foi escrita aos cristãos da Galácia, entre 50 e 60 depois de Cristo. Ela tinha um objetivo que era reforçar alguns ensinos de Paulo a respeito da salvação e também da vida cristã, principalmente sobre a questão de que, para você ser salvo, basta ter fé em Jesus. Havia alguns líderes naquela época que estavam querendo acrescentar a essa verdade a necessidade da pessoa, para ser salvo, obedecer à lei judaica. Então, tinha que crer em Jesus, mas também tinha que participar da circuncisão, os homens tinham que guardar o sábado, tinham que participar dos rituais. Então o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim, não. Você só precisa crer em Jesus. Você não precisa agora crer em Jesus e continuar guardando a lei. E dentre essas coisas, a principal que ele destaca nesse trecho é que nós somos livres. Nós vivemos em Cristo a plena liberdade espiritual. Então, quem antes era escravo do pecado, ou seja, não conseguia resistir ao pecado, agora está livre dessa escravidão. E com a ajuda do Espírito Santo pode viver uma vida nova, uma vida maravilhosa, uma vida em que você possa exercer o livre-arbítrio, porque o Espírito te permite vencer a tentação e não pecar. Mas a gente sabe disso. Sempre que alguém ganha liberdade, junto com a liberdade vem uma coisa chamada responsabilidade. É assim que a gente educa os nossos filhos. Quando eles são bem pequenininhos, você escolhe a roupa deles, a comida deles, a hora que eles vão deitar, aonde eles podem ir. Conforme eles vão crescendo, eles começam a escolher. Olha, agora eu quero isso. Não quero mais vestir essa roupa, não quero mais comer esse negócio, não quero mais ir em tal lugar. E isso vai acontecendo e você tem que ir se desligando desse controle todo. Passa pela adolescência, chega na juventude, na fase adulta dos filhos, a preocupação e o coração de pai ou mãe continuam os mesmos, mas eles precisam de liberdade. Só que você diz assim, te dou essa liberdade, mas se você não souber usar bem, eu tiro. Não é assim que a gente faz? Corta o tempo do celular, corta o tempo do computador, não sai mais e fica à tarde
fica fora de casa até tarde. A gente vai controlando isso. Por quê? Liberdade implica irresponsabilidade. Então, Paulo escreveu esse trecho para que nós pudéssemos entender essa liberdade, a nossa nova vida em Cristo, sabendo que com essa liberdade vem uma luta dentro da nossa cabeça. E quando eu estava estudando isso, eu lembrei de uma imagem. Eu não fui muito de assistir desenho animado, mas alguns eu assistia. E tinha uma cena que sempre aparecia nos desenhos. Vamos ver o Pato Donald aí. Olha lá. Está o Donald no meio e do lado tem dois Donaldzinhos. O Donald Diabinho e o Donald Anjinho. Na verdade, esses dois Donaldinhos aí, eles não estão fora da cabeça do Pato Donald, eles estão dentro. O Donald Diabinho diz assim: vai lá, faz isso errado, vai dar um jeito. E o Donald Anjinho fala: não, isso não é certo. Vê lá o que você vai fazer, faz certinho. E essa luta deixa o Donald, ele enxerga um olho para cada lado. Ele não sabe o que fazer, ele está numa luta. Esse é o combate da carne contra o espírito. E esse é o combate que eu e você vivemos muitas vezes na nossa vida, diariamente. Eu vou ouvir o Josemir Diabinho ou o Josemir Anjinho. Eles estão lá dentro da minha cabeça. Por quê? Porque isso é apenas uma representação de duas naturezas que eu tenho. A natureza humana, pecadora, que eu já nasci com ela, e a natureza espiritual, que eu recebi com a presença do Espírito Santo na minha vida quando eu aceitei a Jesus. O Espírito Santo veio habitar em mim e me deu esse discernimento de poder falar: opa, eu sei que você quer fazer isso, Josemir, mas você não deve. Isso não é bom. E assim como o Pato Donald, a gente tem que estar escolhendo que voz eu vou ouvir em cada momento. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala sobre atitudes. Mas eu acredito, eu entendo, que o nosso combate é além das atitudes. O nosso combate é no nosso coração. As atitudes, elas são reflexo do que o meu coração está determinando para a minha vida, ok? Quem eu sou vai se revelar nas atitudes. Então, ele dá o exemplo das atitudes. Mas eu acho que a gente pode se lembrar de Jesus, ensinando em Mateus 12, 33, quando ele diz assim, considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. O fruto são as atitudes, as consequências, as nossas decisões, mas a natureza da árvore é o que decide o que eu vou fazer, ok? Então, ele dá exemplo de atitude, mas na verdade ele está falando do que está no nosso coração. E ele separa, isso em atitudes boas e ruins, e ele faz isso chamando de obras da carne, as que são motivadas apenas pela natureza humana, e obra do Espírito, que é a natureza divina. Então, primeiro vamos dar uma olhada nas obras da carne, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Não vai dar tempo da gente olhar cada um dos pecados, até porque a gente conhece. Mas o importante é que o apóstolo Paulo está dizendo que tem 3 formas de você pecar. Está embutido nesse texto, O primeiro pecado, a primeira forma, é quando a gente peca contra a gente mesmo, contra o nosso corpo. Eu pecando contra mim. Isso é revelado em quê? Imoralidade sexual, impurezas, libertinagens, embriaguez, orgias. Eu estou usando o meu corpo para o pecado, isso é contra mim mesmo. Eu estou me agredindo como ser. Mas também posso pecar contra Deus. Quais são os exemplos que ele dá? Idolatria e feitiçaria. E além disso, eu posso pecar também contra as outras pessoas. Como que eu peco contra as outras pessoas? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. E no final ele diz assim, e coisas semelhantes. Ou seja, essa lista não tem fim. Essa aqui tiquei, essa aqui tiquei, essa aqui tiquei. Mas no final tem e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. Ou seja, quando eu faço mal a mim mesmo, a outra pessoa, ou contra Deus,
eu estou tomando uma decisão errada ouvindo Donald ou Josemir Diabinho. E é possível que alguns de nós, ou muitos de nós, estejam cometendo algum desses pecados rotineiramente na nossa vida. Rotineiramente. Às vezes a gente até se acostuma com alguns pecados. O apóstolo Paulo hoje, pela palavra de Deus, nos exorta de que a vontade de Deus é que a gente ganhe essa guerra, esse combate, não que a gente perca. E o apóstolo Paulo vai nos dar nesse texto motivos para você crer que você pode vencer algumas lutas da sua vida a partir de hoje. Então eu quero que você acompanhe isso comigo. Aliás, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente pode vencer esse combate. Veja bem, vamos dar uma olhada no versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quando você crucifica alguém, qual é a sua intenção? Que essa pessoa morra. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês crucificaram a carne com os seus desejos, ele está dizendo o seguinte, com Cristo, o domínio do pecado sobre a sua vida está morto, acabou. Então, se eu peco é porque eu quis. Ok? É lógico que a gente tem vontade de justificar, né? Então ele diz assim, é que eu tenho um temperamento ruim. É que eu herdei genes ruins. É que eu sofri um abuso na infância. Eu não tenho dúvida que toda a nossa história anterior influencia a nossa vida hoje. Eu sei disso. Eu não estou querendo dizer que o passado não vale nada. Lógico, traz marcas. Tem consequência na nossa vida, na nossa criação, algumas decisões erradas. Isso tudo bem. Mas não quer dizer que eu sou obrigado a errar porque eu sofri algum erro no passado. Isso não. Em Cristo, não. Talvez só com a natureza humana, talvez. Mas em Cristo, não. Então, nós temos escolha. Nós podemos escolher acertar. E olha, se há uma voz na sua mente dizendo assim, você não tem jeito. Esse aí você não vai conseguir vencer. Eu digo para você, essa voz é do diabo. É o diabinho falando no seu ouvido, você não consegue, você é fraco, seu pai já fez assim, sua mãe te criou assim. Esquece isso, porque os nossos desejos, eles foram crucificados em Cristo. Essa voz é do diabo, e o diabo é mentiroso, ele é pai da mentira. Mas nós podemos viver uma vida nova pelo Espírito Santo. E aí, o apóstolo Paulo então mostra as obras do Espírito. Então vamos para o versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Primeira coisa que eu quero dizer é que um fruto só. Não são os frutos do Espírito, é o fruto. Por quê? Porque são aspectos ou qualidades que entram na nossa vida com a presença do Espírito Santo. Todas elas, todos eles. Então, uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida que tem esse potencial todo desse fruto. E eu lembro vocês, Paulo não está discutindo comportamento, ele está discutindo uma existência, né? Uma natureza. Quem nós somos, quem eu e você somos, é isso que ele está tratando. Aí você diz assim, mas Josemir, tudo bem, entendi então. Tem uma voz ruim, uma voz boa. A ruim já nasceu comigo, a boa eu captei, eu recebi com o Espírito Santo. Tem pecados e tem boas ações. Mas eu quero saber como. Como que eu consigo fazer essa boa escolha? Também está no texto. Vamos lá. Como vencer o bom combate? Primeiramente, versículos 13 e 14. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, primeira dica, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo contra si mesmo. Então, como a si mesmo. Então, qual é a primeira maneira de vencer esse combate? Sirva outras pessoas. E eu vou dizer mais ainda, sirva principalmente as pessoas que você acha que não merecem. Josemir, aí é demais.
Tudo bem, tem gente que eu gosto de servir, mas quem não merece? Sim. Até minha sogra? Sim. Por quê? Porque Jesus serviu a mim e a você que não merecíamos. Jesus demonstrou o seu amor para mim e para você, e nenhum de nós merecia isso. Sirva os outros. Faça o bem aos outros. Eu quero dizer uma coisa para você. Me incomoda nós passarmos o mês de janeiro inteiro pedindo 10 pessoas para ajudar no ministério infantil. Isso me incomoda. O pastor André falou um pouco sobre isso hoje de manhã. Se a gente quer ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, isso começa com o serviço. Porque tira o nosso egoísmo. Sabe o que faz a gente querer ouvir a voz do diabinho? É o nosso egoísmo. Eu quero tudo para mim, eu quero fazer do meu jeito, eu quero o meu prazer, eu quero dirigir da forma como eu entendo. Esse é o problema. Quando eu começo a servir os outros, essa voz diminui. E eu quero dizer para você, não adianta a gente sair daqui com a ideia disso. A gente precisa anotar isso. Se você não tem servido outras pessoas rotineiramente na sua semana, você tem que sair daqui com uma decisão. O que eu vou fazer essa semana para servir outra pessoa? Coloca na sua agenda. Nós vimos o MAS aí, tem o culto lá na Praça da Sé, tem vários ministérios da igreja, tem coisas fora da igreja, tem gente precisando, tem hospitais, tem gente sofrendo. O que eu vou fazer para servir o outro? Você tem investido tempo nisso? Porque se não tem, está errado. Eu vou contar uma alegoria para você, vai aparecer aí, que é atribuída ao C.S. Lewis. Ele diz o seguinte, que no inferno tem gente com uma colher e um garfo em cada mão bem grandes, 1,5 metro cada um. E todo mundo que está no inferno, eles estão sentados em volta de uma mesa e está cheio de comida no meio. E sabe o que eles estão tentando? Eles pegam a comida com o garfo e a colher, mas é muito grande. E eles não conseguem pôr na sua boca. E o tempo vai passando, eles vão ficando cada vez mais magros, mais frustrados, mais revoltados, porque eles veem aquela mesa cheia de comida, mas eles não conseguem comer, porque os instrumentos são muito grandes. E aí sai dessa visão do inferno e vai para a visão no céu. Sabe como é o céu? É igualzinho. Tem uma mesa, um monte de alimento, e cada um que está no céu, com uma colher e um garfo bem grandes. Só que todos estão fortes e felizes. Por quê? Porque quando eles pegam o alimento, eles põem na boca daquele que está na frente dele. E eles vão se alimentando uns aos outros. E aí eles encontram a felicidade. Cada vez que eu sirvo outras pessoas, eu encontro um dos propósitos pelos quais Deus me criou. Para ser agente do serviço do amor de Deus. Segunda dica, versículo 16. A primeira, sirva aos outros. Segunda, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A segunda dica é, viva pelo Espírito. Josemiro, o que é isso? É muito simples. Vai aparecer uma imagem aí para você. Pode ir aí a próxima, ó. Está vendo ali? É uma bomba de gasolina, está vendo? Viver pelo Espírito nada mais é, e esse é o sentido desse texto, que você ser abastecido do potencial de vida que é o Espírito Santo. Um carro, quando você põe etanol ou gasolina, ele está vivendo pela gasolina. Sacou? Ele está vivendo pelo combustível. Isso é a força que lhe dá vida. Então, viver pelo Espírito Santo é permitir que a minha vida, a manutenção da minha existência, a motivação e a força das minhas ações estejam vindo do Espírito Santo. Diz assim, tudo bem, entendi a teoria, como é a prática? A prática o apóstolo Paulo também ensina em Efésios 5, 18 a 20. Ele diz assim, ó, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se o quê? Encher pelo Espírito. Como que você faz isso? Como que o Espírito vai te enchendo? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você se enche do Espírito? Louvando a Deus e agradecendo a Deus por todas as coisas. Então você tem que ter momentos no seu dia para adorar a Deus, para falar com Deus, para agradecer. Você acordou, que bênção! Se você não está praticando isso na sua vida, você não vai estar cheio do Espírito. E você tem maior risco de perder essa batalha. Você serve aos outros, mas você também põe conteúdo de força, combustível dentro de si mesmo. Falando com as outras pessoas, adorando a Deus, louvando ao Senhor, cantando, agradecendo em todos os momentos. Isso o Espírito Santo vai te enchendo. E quando o tanque está cheio, o carro vai mais longe, certo? É assim que funciona. Terceira, bom, só quero dizer mais uma coisa, tá? Vou ser até repetitivo, né? A gente não pode, porque eu sei porque eu me conheço. Cada vez que eu piso na bola, eu procuro aonde eu vou jogar a culpa. Eu sou assim. Talvez seja só eu. Mas talvez a gente tenha isso em comum. O Espírito Santo diz, você é responsável, eu te fiz livre. Você tem que escolher certo. Mas para escolher certo, você tem que estar preparado. Então, não diga assim, sinto muito o que eu fiz. Não fui eu. Não, foi você mesmo. Foi você mesmo. Sou eu mesmo. Somos nós que fazemos essas bobagens que nós fazemos. Terceira e última dica. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, combustível. Como que é combustível? Louvando, cantando, agradecendo, certo? Combustível. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que andar pelo Espírito. Como que é isso? Vou ser prático de novo. Vai aparecer uma foto aí. Tem uma seta ali num senhor ali. Esse é meu pai. Meu pai era militar. Talvez início da década de 70 foi tirada essa foto. Sabe o que o seu Almir, meu pai, está fazendo aí? Ele está andando pelo exército. Essa é a figura que o apóstolo Paulo traz. Quando ele diz, andai pelo Espírito, ande pelo Espírito, a imagem é essa. O seu Almir está andando pelo exército. E se ele está andando pelo exército, ele precisa pelo menos de 3 coisas. A primeira coisa, ele tem que aprender a marchar, certo? Caramba, eu não tenho jeito para isso, eu não servi nada. Mas ele tem que aprender, certo? Depois que ele aprende, ele tem que estar de olho na pessoa que está marchando, comandando a equipe, não é assim? Tem alguém que diz, direita vou ver, esquerda vou ver, para, anda, vira, não é isso? Para marchar bem, tem que estar atento a essas direções. E a terceira coisa, para marchar bem, para andar bem pelo exército, você tem que entender que você precisa andar junto com os outros. E como que a gente aplica isso? Com essas 3 verdades que estão aí, ó. Aprenda a marcha. Aonde eu vou aprender a marchar? Na Bíblia, na palavra de Deus. Porque o mundo está cheio de ideias, cheio de conceitos. Aonde eu tenho os conceitos corretos? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, temos que investir tempo no conhecimento da verdade de Deus. E como é então caminhar na direção do líder? É imitando as ações de Jesus. Tinha uma campanha antigamente que o pessoal colocava até uma pulseira assim, uma pergunta, em seus passos, o que faria Jesus? Lembra disso? Em seus passos, quando eu vou tomar essa decisão, o que Jesus faria nessa hora? Se você sabe o que Jesus faria, você sabe o que você também deveria fazer. Eu preciso estar olhando o meu líder para seguir a marcha junto com ele. E a terceira coisa, eu tenho que manter o alinhamento com aqueles que andam junto comigo. E o que é isso? Isso é andar em comunhão com os irmãos da igreja. Isso é andar no Espírito. É saber a marcha, é ouvir a voz do líder e é andar junto. A igreja de Jesus é um exército que não pode deixar ninguém para trás.
a gente tem que fazer questão de estar junto com todos, amar a todos. Ah, Josemir, mas não é fácil. Eu sei. Eu sei. Mas não é pelas nossas forças, é pela força do Espírito. E Deus abençoa quando a gente entende o que é andar no Espírito. Alguém aqui já fez aula de essas coisas rítmicas, sabe? Que você dança e tal, ou dança de salão. Alguém já fez alguma aula assim? Levanta a mão aí. Mesmo que seja na piscina, alguns já fizeram. Muito bem, muito bem. No começo, a gente não passa o mico, gente. Porque a gente olha no espelho, quando todo mundo vai para lá, a gente faz o quê? Vai para cá. Quando todo mundo levanta, eles abaixam, aí eu levanto, não é assim? As primeiras aulas, a gente está sofrendo, porque a gente entende que a gente não chega lá. Mas o tempo vai passando e a gente começa a fazer direitinho. Certo? A gente vai aprendendo. Comunhão na igreja é assim, é um exercício. Você não chega já resolvendo tudo, não, você vai exercitando isso. E quanto mais a gente caminha junto, quanto mais a gente anda junto, mais a gente anda pelo Espírito. Corri a São Silvestre com o Paulo. Nosso primeiro treino foi de 4 quilômetros. Depois, se eu não me engano, 6 ou 7. O último 10 e no dia 15,6. Se eu tivesse falado, Paulo, vamos treinar, vamos começar com 15. Eu matava o doutor. Começamos com 4. Mas a gente não desistiu de correr. Ainda que doesse a perna depois do treino, a gente não desistiu de correr. Assim é a corrida e a carreira cristã. Eu não desisto. Ah, mas nem tudo está certo. Eu sei. Mas quando eu ando pelo Espírito, eu ando em comunhão, eu ando junto. E aí eu lembro, versículo 1 de Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso é o cumprimento de uma promessa dada em Ezequiel 36, 26, que diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Esse coração amolecido, flexível, preparado para tomar decisões novas, é o coração onde o Espírito Santo habita. É um coração novo. Deus tem para mim e para você vida nova, vida de vitória. Eu não tenho que ser derrotado, mas eu posso vencer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quero terminar contando uma historinha para vocês. Tem 2 cavalos. Esses 2 cavalos pertencem a um mesmo dono. Um dono que tem alguns cavalos de corrida, mas uma vez por mês, ele reúne os seus amigos para uma competição entre esses 2. São os 2 melhores. E lá os seus amigos vão para o jockey, todos os outros cavalos ficam parados lá, descansando, mas só esses 2 vão correr. São os 2 melhores, os 2 mais fortes. E as pessoas apostam. Quem vai ganhar, o A ou o B? E todo mundo aposta. De vez em quando um ganha, de vez em quando outro ganha. Mas ele, o dono dos cavalos, ele ganha toda a corrida. Toda vez que os cavalos correm, ele sabe quem ganha. E os amigos passam a vida toda apostando. Um dia um amigo dele diz assim: não, conta para mim. Conta para mim, os 2 são muito bons, os 2 são velozes. Conta para mim como que você sabe. Qual vai ganhar em cada corrida? Ele diz assim: vou contar para você. Só para você. Os dias que antecedem a corrida desses 2 cavalos, eu alimento só um deles. E eu sei quem vai ganhar. Você e eu tem vivido lutas. A voz boa do Espírito Santo e a voz ruim da minha natureza. Você e eu, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Sabe por quê? Porque de vez em quando a gente alimenta o cavalo que não deve. A gente vai buscar imagens, a gente vai buscar conselhos, a gente vai buscar papos, lugares, situações que vão alimentar a voz errada.
E depois a gente chora e se arrepende. E amém por isso. É bom quando errar, depois chorar e se arrepender. Mas em Cristo nós somos chamados para a vitória, para a liberdade, para alimentar o cavalo certo. 3 coisas para decidirmos a partir de hoje. Sirva os outros em amor. Encha-se do Espírito, cantando, louvando e agradecendo. E ande em espírito com aqueles que o Espírito chamou para estarem perto de você. Assim essas batalhas serão mais fáceis para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Talvez você esteja vivendo lutas nesse momento. Pecados que se repetem na sua vida. E nessa noite, o apóstolo Paulo e a palavra de Deus estão nos dizendo: essas vozes e esses erros já foram crucificados com Cristo. Nós precisamos tomar posse dessa vitória, andando, vivendo e agindo pelo Espírito Santo. E você talvez nesse momento queira dizer assim: Senhor, eu entrego essa área da minha vida nas tuas mãos. Eu não tenho servido os outros. Senhor, eu não tenho me alimentado da tua palavra, eu não tenho te louvado, eu não tenho agradecido. Senhor, eu venho andando com problemas com aquelas pessoas que estão no exército de Cristo junto comigo. Hoje eu quero deixar isso para trás. Eu quero viver pelo Espírito Santo de Deus. E se você quer isso, faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Amém, glória a Deus. Amém, amém, louvado seja. Pode baixar. Louvado seja. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor nos chamou para a liberdade. E como é bom nos sentirmos livres em Cristo Jesus. Como é bom, Senhor, sabermos que o poder para a vitória não está em nós mesmos, mas no Teu Espírito que habita em nossas vidas. Então hoje, ó Deus, vem ungir os Teus filhos neste lugar. Nos lembra amanhã, ao amanhecer, de fazermos aquilo que estamos em dívida para com o Senhor. E assim cria, Senhor, neste corpo, nesta igreja, um local de vitória sobre a natureza humana, de glorificação do Teu nome e de vida pelo Teu Santo Espírito. É isso, Senhor, que nós te pedimos, é para isso que nós viemos e é assim que nós nos consagramos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.